Jesus Cristo, nosso misericordioso sumo sacerdote. O que Jesus está fazendo agora mesmo? Qual é uma das suas mais importantes funções? Como ele está servindo a seus irmãos e irmãs na terra? Lembre-se que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5. Um dos maiores temas da Epístola aos Hebreus é a apresentação de como Cristo executa a sua função sacerdotal como nosso sumo sacerdote, como ele está trazendo muitos filhos e filhas à glória. Hebreus 2,10. No mundo cristão, muitos confiam numa falsa graça, que não é nada mais do que uma mera licença para pecar, desprovida do verdadeiro arrependimento, obediência e superação. Aparentemente, muitos cristãos sabem pouco ou nada sobre a atual função de Cristo, como nosso misericordioso sumo sacerdote. As principais escrituras. Pelo que convinha, que em tudo fosse semelhante aos irmãos, referindo-se ao Verbo feito carne, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, o Pai, para expiar por um sacrifício expiatório os pecados do povo. Versículo 17. O pecado prejudicou seriamente a raça humana, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. O pecado nos separa de Deus. Isaías 5:59, 1 e 2. E ameaça a nossa recompensa eterna. Ele é o único implacável de todo ser humano e tem de ser vencido. Esta tarefa não é fácil e nunca foi. Mas Cristo sabe o que é ter natureza humana, ser tentado a pecar e a transgredir a lei espiritual de Deus. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2,18. Cristo fez tudo quanto foi necessário para resistir aos impulsos carnais e às tentações do pecado. Ele nunca os subestimou. Ele orou e jejuou, mas principalmente confiou e buscou continuadamente a ajuda do Pai. Por nunca ter transgredido a lei de Deus, condenou o pecado na carne. Romanos 8,3. Por outro lado, o pecado nos corrompe e por isso uma das principais metas dos cristãos é aprender a superar seus embaraços. Contudo, não podemos conseguir isso sem o nosso Salvador que nos disse: sem mim nada podereis fazer. João 15:5. Os cristãos devem se esforçar contra o pecado e aprender a vencê-lo com a ajuda e intervenção de Cristo. Mas isso leva a uma vida inteira de desafio marcada por mais fracassos do que gostaríamos de admitir aos outros. Veja Hebreus 4, de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Cristo é o autor e príncipe da nossa salvação. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Cristo está sentado à direita de Deus Pai, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9:24. O que fazer quando pecamos? Os cristãos devem se esforçar contra o pecado e aprender a vencê-lo com a ajuda e intervenção de Cristo. Mas isso leva uma vida inteira de desafio marcada por mais fracasso do que gostaríamos de admitir aos outros. O Salmo 130 apresenta a questão: se tu, Deus, tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Versículo 3. O apóstolo João nos encoraja enormemente com estas palavras: mas se andarmos na luz, como ele, o Pai, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados,
nada a vencer? Enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, de 7 a 9. O provérbio bíblico diz que um homem justo cai 7 vezes e 7 vezes se levanta. Provérbios 24, 16. Todavia, essa maravilhosa verdade não é uma licença para pecar. João nos adverte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, nosso sumo sacerdote. 1 João 2:1. Aqui João expressa a mesma verdade básica da epístola aos Hebreus, uma verdade praticamente perdida no cristianismo dominante. Raramente se ouve falar dela nos púlpitos. Muitos não sabem o que é pecado. Alguns não querem discutir sobre o pecado porque faz as pessoas se sentirem mal. Lamentavelmente, muitos na cristandade presumem erroneamente que isso seja apenas a celebração do que Cristo fez por nós, ou seja, nos salvou de nossos pecados, sem qualquer necessidade de termos de vencê-los com a ajuda de Deus. Paulo reafirma a fantástica verdade desta maneira: pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Ambos, o Pai e o Filho, estão ativamente envolvidos no cumprimento de seus propósitos de trazerem outros para a família divina. Esse é o nosso destino. Você vai se arrepender e aceitar esse chamado maravilhoso? Ou será que você vai se apegar a essas históricas concepções errôneas que mostramos sem serem falsas à luz da palavra de Deus? A escolha é sua. Amém. Isso está na revista Boa Nova.